Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a nossa comunhão sobre a parábola do joio. Nós vimos que os discípulos não haviam compreendido a parábola do joio, por isso se achegaram ao Senhor quando o Senhor já estava em casa e pediram a ele uma explicação. Eles falaram: explica-nos a parábola do joio do campo. E o Senhor então começou a explicar, e ele disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Aqui nós podemos ver que o Senhor explica e nos mostra princípios muito importantes. Primeiramente, que ele é aquele que semeia. Ele disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. E ainda mais, ele mostra algo mais profundo do que a parábola do semeador, quando ele diz: a boa semente são os filhos do reino. Nós vimos que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, mas agora essa semente que é a palavra de Deus, ao penetrar em nós, frutifica, transforma a nossa pessoa e nos faz e nos torna em sementes também. Então nós somos a semente que o Senhor semeou no mundo. O Senhor disse: o campo é o mundo. Então você é um grão, eu também sou um grão. Você é a boa semente, eu também sou a boa semente, porque nós somos os filhos do reino. E o Senhor também diz que o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeou é o diabo. Então o diabo vem semear, vem produzir algo parecido com o que Deus faz. O joio é parecido com o trigo. Nós já falamos disso nos momentos, nos estágios iniciais da planta. O joio é muito parecido com o trigo. Então, nós podemos ver em Mateus 13, 27, o seguinte: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, eles perceberam que havia joio, e eles perguntaram no versículo 28, queres que vamos e arranquemos o joio? E o Senhor respondeu no versículo 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, nós podemos ver, além de serem muito semelhantes, as raízes estão ali entrelaçadas, então estão ali vivendo juntos, mas o Senhor não permitiu que o joio fosse arrancado. Para quê? O Senhor Jesus disse, para que quando você separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Então, nós podemos ver que qual é a maneira do Senhor lidar com essa situação do joio e do trigo. A maneira do homem é: vamos arrancar o joio, mas o Senhor tem preocupação com o trigo. O Senhor disse: se você arrancar o joio, você corre o perigo de arrancar também o trigo. Então o Senhor disse: vamos deixar crescer juntos até a colheita. Então preste atenção. O joio e o trigo vão crescer juntos, mas produzirão frutos diferentes. A diferença está no fruto. Como já vimos,
A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. Apesar de serem parecidos, apesar de crescerem juntos, você vai fazer a diferença, você verificará a diferença olhando para os frutos. Então, sabemos de uma coisa: o Senhor não vai arrancar o joio. O Senhor nos dará graça e força suficiente para que nós cresçamos de uma maneira adequada, que nós amadureçamos e possamos produzir então o trigo, possamos produzir a boa semente, o bom grão, o grão que alimenta, não o grão que mata. Então, nós podemos ver, estamos hoje vivendo nessa terra, há tantos homens maus, principalmente no final dos tempos agora. Vemos tanta iniquidade, tanta injustiça. Vemos de uma maneira muito clara os filhos do maligno produzindo coisas que matam as pessoas. Nós somos a boa semente. Devemos produzir o que dá vida e não a morte. Sabe, o Senhor não vai arrancar o joio, mas vai encorajá-lo, incentivá-lo, para que você cresça de uma maneira adequada, cresça de uma maneira saudável. E o Senhor diz de uma maneira clara para nós que haverá o momento da colheita. Aí haverá separação. Mateus 13:30, o Senhor disse: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Talvez hoje você esteja vivendo nesse mundo, vendo tantos homens maus prosperarem, e nada acontecerem com eles, e você diz: Senhor, você deveria tê-los arrancado. Mas o Senhor não age dessa maneira. Mas sabe de uma coisa? Vai chegar o momento da colheita. Daí o Senhor dirá: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Haverá o juízo, e eles serão queimados. E aqui diz, no versículo 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Certo? Mas e o trigo? O trigo vai ser recolhido no celeiro. Então vamos ver a explicação que o Senhor dá. Versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor está falando: eu não vou tratar do joio nesse momento. Não se incline a ser joio. Eu não vou tratar com joio nesse momento, mas haverá um momento em que eu tratarei o joio. Será queimado na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o trigo, aqueles que são os filhos do reino, apesar de sofrerem nessa terra, pelo fato de terem que conviver com o joio, esses resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Amado irmão, amada irmã, você é a boa semente que Deus, que o nosso Senhor semeou no mundo. Não se deixe influenciar pelo joio, que são os filhos do maligno. Você pode até ver os filhos do maligno prosperarem, mas não tenha inveja deles. A diferença será manifestada na época da colheita. Você, que é a boa semente, você é o justo, você resplandecerá como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.